Olá, eu sou o Rafael Bezê e hoje nós vamos começar um novo programa aqui no nosso canal do Ação. Nós hoje vamos começar a primeira série de entrevistas e hoje a gente está com a Marina Peçanha, que é cineasta, produtora, diretora, roteirista, e vai contar para a gente um pouco da sua carreira, do seu caminho até aqui. Eu tenho bastante história para contar. Então, vamos começar primeiro com a Marina se apresentando. Olá, Marina, tudo bem? Se apresenta um pouco para a gente. Oi, Rafa, tudo bem? Tudo bem. Obrigada pelo convite. Bom, você já falou um pouco, né? Eu sou documentarista, também faço produção de cinema, curadoria de mostras, produção de mostras e roteiro também de filmes, documentários e também, enfim, reality shows. E estou trabalhando com cinema há mais ou menos 15 anos, um pouco mais de 15 anos. Então, não, então, a gente pode até começar assim, né, que, enfim, a gente já se conhece um pouquinho da sua trajetória, mas conta, assim, um pouquinho para a gente como é que você começou, assim, a sua formação é em audiovisual, ou não, e depois como é que você, né, você hoje é sócia da Firula Filmes, então, assim, como é que foi sua trajetória até chegar à Firula e os primeiros trabalhos da Firula, né, começou na TV e tal, conta um pouquinho para a gente. Bom, eu me formei em jornalismo, eu fiz jornalismo na PUC-Rio. Quando eu entrei, eu pensava em ser crítica de cinema, assim, eu não pensava em fazer cinema, assim, não era uma coisa que passava pela minha cabeça. Não achava que era possível fazer cinema, sabe? Era um negócio meio... E aí, durante a faculdade, eu tive uma aula que foi, assim, bem esclarecedora, que foi uma aula de documentário com o Silvio Tendler, que é um documentarista super famoso, que está vivo até hoje, né? Tinha feito os clássicos, Vamos JK, Django. E aí, quando eu fiz essa matéria, eu percebi, assim, eu entendi o que era documentário e percebi que eu queria fazer aquilo, que eu não queria fazer jornalismo, queria fazer aquilo. E aí, depois eu procurei outras matérias na PUC, eu lembro que teve uma aula do João Moreira Salles também, que era de documentário. Eu fiz até de ouvinte, não conseguia matricular, fiz de ouvinte. E fiz outras matérias, assim, de edição, que já eram do currículo, edição, de roteiro, telejornalismo, que tinha algumas técnicas que davam para usar. E aí, desde que eu me formei, eu nunca trabalhei com jornalismo, eu só trabalhei com cinema. Logo que eu saí, eu entrei numa produtora, chamava Urca Filmes, comecei a estagiar lá, e aí eu comecei a trabalhar com assistência de direção e assistência de produção também, assistência de produção executiva. Uhum. E aí fui assistente de direção de alguns diretores, trabalhei com o Vladimir Carvalho, com o Vicente Ferraz, e fui assistente do Eduardo Albergaria, que é um dos sócios da Urca, que fazia o Tira Onda, e depois eu fui diretora do... Tivemos uma falha. Não. Sumiu aqui, enfim. E aí eu virei diretora, a primeira direção que eu tive foi esse programa do Multishow, e aí comecei a dirigir documentário. O primeiro documentário que eu fiz foi um curta, né, chamado Gladys. Depois eu fui estudar, como eu nunca tinha feito cinema, eu queria muito fazer um mestrado em cinema, e aí eu fiz um mestrado em documentário, fiz em Barcelona, fiquei 1 ano lá, aí lá eu fiz um outro filme também, que chama A Moldura, e quando eu voltei, que foi mais ou menos 2009, eu tava cheia de ideias, um monte de ideias de projetos, já tava com essa coisa de dirigir, assim, muito forte, de fazer documentário, e aí eu, enfim, perguntei, fui buscando amigos, e encontrei alguns amigos que tinham interesse em abrir uma produtora, e aí a gente abriu a Firula Filmes, que na verdade é de 2010, até o processo todo acontecer foi 2010. Mas esses filmes que você fez até um pouco antes da Firula foram curtas-metragens, foram documentários de curta-metragem.
curta-metragem? Foram documentários, curta-metragem, sim. Eu fiz o Gladys, que foi bem legal, que foi o meu primeiro filme, aí fui para os festivais legais, sabe? Foi curta cinema, foi para Gramado, foi para curtação, foi para os festivais assim no Brasil. E depois eu fiz esse A Moldura, que foi lá na Espanha, que chama El Marco, o nome original. E aí foi muito legal também, fui nos festivais lá na Espanha, passou nos festivais aqui no Brasil e outros na Europa. E aí foi isso. Aí quando eu voltei, foi 2009, eu já, tipo, tava com a ideia de abrir a produtora. E aí a gente abriu em 2010. E na produtora, vocês, se eu não me engano, começaram com Esquinas, foi? No Canal Brasil ou teve alguma coisa antes? Eu lembro que aí vocês começaram a trabalhar. Porque eu, na verdade, quando eu tava com esse filme El Marco, eu mostrei para uns amigos quando eu voltei de Barcelona. E aí tinha um amigo meu que curtiu muito. E aí ele trabalhava na Piauí, revista Piauí. E o Canal Brasil tinha procurado a Piauí para fazer um programa. E aí ele pensou, pô, vocês não estão querendo fazer um programa, a gente está buscando uma produtora, só que tem que fazer um teste. E aí a gente fez um teste, a gente teve que fazer um piloto para o João Moreira Salles aprovar. E aí foi bem doido, assim, porque o João Moreira Salles, eu tinha tido aula com ele na PUC, né, como eu falei. Ele era, tipo assim, o deus assim, do documentário, na época, era muito famoso. Os sócios também, eu tinha mais 3 sócios, todos eram apaixonados por ele era uma grande referência pra gente. E aí a gente chegou, já abriu a produtora, sabe, abrindo a conta da produtora, assim, fechando os papéis, já veio esse desafio, assim, de fazer esse piloto. E aí a gente vai Não, e como é que foi, assim, esse processo, assim, para, né, apresentar um trabalho pro Walter Salles, né, tipo, desculpa, o João Moreira Salles, né, acredito que todos vocês devem ter ficado nervosos e tal, como é que foi esse processo? Foi uma doideira, né? Porque é exatamente isso, a gente estava começando. Eu lembro que quando esse meu amigo comentou disso, a gente não tinha nem conta ainda, sabe? Vamos abrir a conta. E aí a gente foi ter uma reunião com ele, e a gente falou umas ideias de pauta que a gente tinha. E todos nós, assim, consumimos muito documentário, assim, tínhamos muitas ideias, e a gente tinha feito matéria com ele. O meu outro sócio Júlio tinha feito matéria com o José Padilha também de documentário, então a gente tinha muita ideia, assim, e aí a gente foi propondo coisas para ele, assim, pro João. Ele aprovou as pautas que a gente ia filmar no piloto. Eu lembro que eram 2 pautas pro programa, a gente filmou 3. A gente filmou uma a mais para decidir, para ter, se uma ficasse ruim, cair e tudo mais. E aí foi isso, a gente ganhou uma grana que não foi a grana do programa, era uma grana bem menor, assim, tipo uma ajuda de custo. E a gente foi filmar, assim, sabe, direto, meio que uma coisa meio doida, assim. A gente também estava se conhecendo, porque a gente não sabia como era trabalhar juntos, né? E nunca ninguém tinha trabalhado junto, assim. Então foi uma loucura, assim. E aí tinha viagens, o piloto envolvia viagens. A gente foi gravar o Wagner Moura recebendo a imprensa na abertura, no dia de estreia mundial do filme Tropa de Elite 2. Ele tinha uma série de entrevistas e a gente ficou gravando lá naquela doideira, foi lá em Paulínia, que era um polo de cinema, que na época ia ser o futuro do cinema, hoje em dia não tem mais nada. Hoje em dia não tem nada. Não tem mais nada, mas eles têm um cinema incrível lá, um cinema que dizem que é o melhor, assim, em termos de técnica no Brasil. E a gente gravou o Wagner Moura lá. E aí gravamos outra peça em São Paulo também, que era um drive-thru da oração, que era uma igreja que tem uma espécie de drive-thru igual ao McDonald's, e o cara faz uma oração rapidinho ali, que era baseado numa esquina, né, que tinha a ver com a Piauí. E agora eu esqueci qual foi a terceira pauta que a gente gravou. Mas esses dois foram, essas 2 que ficaram e foram o nosso programa de estreia. Aí a gente enviou pro João
E ele aprovou. A do Wagner Moura, inclusive, ele gostou muito, assim, aí a gente ficou, caraca, ficamos nesse sentido. Assim. As outras ele pediu umas mudanças e tudo, pediu pra gente dar uma melhorada, mas a do Wagner Moura ele amou, assim. E aí foi isso, aí começou esse programa. Isso foi em que ano? Você lembra? 2011? É porque a gente começou o processo em 2010, só que aí eu acho que entrou o programa até entrar, porque teve isso, piloto, não sei o quê, depois aprovar as outras pautas, que eram 13 programas, né? Até aprovar, acho que foi 2011 que entrou no ar esse programa. E durou quantas temporadas? Ele demorou 3 temporadas. Ele foi 3 temporadas. E era muita coisa, porque eram sempre 2 pautas por programa, então a gente fez muito documentário. Eram 26 por temporada, né? Então. Eram 20. 78, acho que é 78, né? 6 pautas, eram 13 programas, mas eram 26, era um em cada bloco. E aí, em paralelo, a gente sempre curtiu muito, estavam rolando no Rio, São Paulo, em especial, algumas mostras de cinema, assim, retrospectivas dedicadas a diretores. E a gente pirava muito isso, todos nós, assim, todos os sócios. A gente curtia muito isso. E aí a gente, quando abriu a produtora, a gente tinha interesse em fazer isso, fazer essas mostras e entrar nesse ramo. E aí, em paralelo, a gente correu com isso também. A gente começou a botar nos editais da Caixa Cultural, do CCBB. E aí a gente pediu muita ajuda, assim, lembro que a gente conversou muito com o Hernani, porque o Hernani é um cara, é o conservador-chefe do Cinemateca do Mãe, ele conhece muito de cinema, já sabia quais mostras que tinham acontecido, então a gente falava um pouco das nossas ideias, e ele foi uma figura, assim, muito legal pra gente, assim, ele ajudou muito nesse processo. E aí a gente começou a inscrever projetos nos editais e acho que, sei lá, no segundo edital que a gente participou, a gente ganhou foi contemplado, né, com alguns projetos, com algumas mostras. E aí a gente começou, o Abel Ferrara. Abel Ferrara foi a primeira mostra de cinema que a gente fez, foi em 2012. E vocês trouxeram o diretor, né, foi bem... Foi também assim, a gente, primeira mostra, eu lembro que a coordenadora do CCBB, ela era apaixonada pelo Abel Ferrara, assim, ela ficou muito feliz. Né? Enfim, ela não participava do júri, mas eu imagino que assim, a gente fez rapidamente, assim, depois de aprovado, porque ela queria muito fazer a mostra. E ela falou, olha, vocês têm que trazer ele, tá vivo, não sei o que, vocês vão ter que trazer ele. E a gente ficou no desespero, assim, sabe? E a gente, cara, vamos trazer então, né? Escrevemos para ele, ele topou vir. Eu lembro que veio a namorada dele na época, veio acompanhando ele. E foi isso, a gente começou assim com essa loucura. Ele era um diretor super doido, muito impulsivo, assim, cheio de vontades, muito carinhoso também, e muita gente como a gente, porque ele não é um diretor, ele é um diretor mais independente, né, no certo sentido. E só que ele também tinha umas coisas, assim, era super difícil, super exótico, sei lá, em algumas coisas. Tinha essa namorada dele, que também tinha um monte de vontades, e a gente teve que vir com isso, assim, com essas emoções, assim, logo na primeira mostra. Mas foi um aprendizado, assim. Acho que até hoje a gente já fez muitas mostras, mas acho que essa foi uma das que mais a gente aprendeu, assim, que a gente lidou melhor, assim, conseguiu resolver os problemas, apesar de não ter experiência. Então, foi legal. Assim, vocês fizeram muitas mostras, eu, enfim, não lembro a quantidade, né? Acompanhei praticamente todas com vocês, mas para produção, assim, de mostra, né, de festivais, não, que vocês fazem mais retrospectivas mesmo, né? Mas tem muita questão, assim, que eu lembro que uma vez até vi uma palestra com o Hernani, e o Hernani fala muito das questões das cópias, né? Como é que, assim, que eu acho que as pessoas às vezes não têm noção de como funciona isso, do cuidado, né? Do cuidado de preservar, assim, e também, assim, a importância dessas retrospectivas de passar o filme, né, em película,
e tudo mais, esses cuidados. Então, assim, conta um pouquinho para a gente, assim, mais ou menos como é que é esse trazer cópias do exterior, aí tem que ter seguro, né? Aí o transporte, enfim, e essa importância, né, das mostras terem a cópia em película, né? Eu acho que uma das coisas mais importantes, assim, dessas retrospectivas, né, que quando a gente fala essas mostras, que às vezes as pessoas não entendem do jeito que é mostra, né? As mostras de cinema, na verdade, você faz uma curadoria, né? Você escolhe alguns filmes. Geralmente a gente faz retrospectivas de diretores, né, de cinema, e a gente exibe, digamos, todos os filmes da carreira do diretor, desde às vezes os curtas até o último filme em cartaz. E às vezes a gente escolhe um tema, né? Às vezes a gente faz sobre uma escola, ou às vezes a gente faz sobre um músico, um compositor, né? Você mesmo fez uma com a gente sobre um compositor, ou sobre um ator, enfim, tem várias formas de você agrupar, né? Várias formas de curadoria, mas no fundo é um grupo de filmes que você exibe que tem uma relação, né? E é sempre muito importante, assim, uma coisa que, felizmente, os centros culturais que a gente trabalha, eles valorizam muito, é exibir o filme no suporte original, né? E quase todos esses filmes, quando a gente fala dos diretores que, enfim, que atuam, que começaram a atuar antes dos anos 2000, até, né, no caso, sempre tem filmes em película. Né, no suporte de película. E aí, ou 35mm, ou 16mm. E é muito interessante, assim, trazer, porque eu acho que é uma experiência diferente, né, do público com esse material, né? Uma coisa realmente, uma obra, você tá ali com aquela coisa original. Não é uma reprodução digital, que é mais fácil de encontrar, que você pode hoje em dia, então, encontrar no YouTube, na televisão, no Netflix, no Telecine. Então, é uma experiência, assim, às vezes até as cópias não são tão boas, assim, elas já estão um pouco com alguns problemas de tempo, né? Tem algumas, enfim, tanto com alguns defeitinhos, mas realmente, assim, você tá conseguindo ver o filme na forma como ele foi filmado, né? Que quase todos esses filmes que têm cópias em película, eles também foram filmados em película, né? Com algumas exceções. Então, é uma experiência muito legal, assim. E esses centros que a gente trabalha, CCBB, CineSesc, Caixa Cultural, o Cine Humberto Mauro, também em BH, eles valorizam muito. No Capitólio, lá no Sul, também em Porto Alegre, eles valorizam muito a exibição em película. Que é uma coisa que está cada vez mais difícil, né? Você falou das dificuldades, é bem difícil, não é barato trazer esses filmes. Eles têm que vir com transporte especial, a gente tem que fazer seguro, porque pode acontecer alguma coisa durante o caminho, pode acontecer alguma coisa durante a projeção, de dar algum problema, do filme quebrar, romper, né, a película, e molhar, sei lá, tem coisas que podem acontecer, assim, inclusive sumir o carro do FedEx, ser roubado, como já aconteceu com a gente. Então, assim, é muito importante fazer seguro, e é muito importante, assim, pensar bem a questão do transporte, né? Existem algumas formas que barateiam essa vinda, que é o apoio de consulados. A gente já teve apoio de consulado italiano, já teve apoio de consulado francês, já teve apoio de consulado chinês, a gente teve uma pequena ajuda, e da República Tcheca também. E aí é muito legal, porque eles trazem no malote diplomático, às vezes é de graça, às vezes você tem que pagar uma pequena taxa, mas é bem mais barato, e também a entrada no Brasil é facilitada, você não tem que passar pela alfândega, porque eles sabem que é um produto cultural, eles sabem que a fonte, enfim, eles têm um controle melhor, né? Então, e aí isso ajuda muito, barateia muito, assim, a possibilidade da mostra exibir os filmes em película. E esse ano, em 2020, você estava em produção, né, com 3 mostras, se eu não me engano, também no CCBB, e chegou a pandemia, né, o isolamento social, e aí, assim,
obviamente, né, tudo parou no CCBB, e como é que, assim, como é que você estão lidando com isso, né? As mostras, você acha que as mostras vão voltar? Vocês estão em negociação? Vão voltar de outra forma? O que você vê agora para esse futuro das mostras e festivais? Eu acho que está tudo muito incerto. Eu acho que vai voltar. A gente ainda não sabe direito como que vai voltar. A gente estava com 3 projetos em diferentes centros. Todos eles foram interrompidos, né? Obviamente, o cinema foi uma das primeiras coisas a fechar. Desde o 12 de março, eu acho, mais ou menos, que fecharam. A gente, por exemplo, estava fazendo uma mostra do Fellini no Cine Sesc, que fechou no meio da mostra, e a gente sabe que essa mostra, por exemplo, não vai mais acontecer. Ela encerrou, eram 7 dias, foram só 4, se eu não me engano, então 3 não vão existir. Mas a gente tem mostra acontecendo que estavam acontecendo no CCBB e provavelmente vão voltar. Inclusive, a gente já tinha uma parte toda de cursos, né? Que geralmente a gente faz algumas atividades paralelas, a gente faz um debate sobre a obra do diretor e faz também um curso. A gente tem feito quase todos os eventos, a gente faz um curso, que é um negócio que super funciona, assim. E aí a gente pode fazer os cursos de forma online. A gente fez o curso no Zoom e isso super funcionou. Isso foi bem legal, assim. E aí a gente começou a ver a possibilidade de fazer algumas sessões online também dos filmes, né? Porque é uma coisa que dá para passar o filme, né? Só que aí o problema é que os detentores de direitos que a gente estava trabalhando, os direitos que a gente já inclusive tinha pago, né? Eles são direitos para exibir o filme no cinema e não para exibir o filme em casa. Então, a gente tinha que exibir, sei lá, numa das mostras a gente tinha que exibir 9 filmes, aí só 4 a gente poderia exibir em casa, online, né? E aí a gente optou por não fazer e esperar voltar. Mas foi uma coisa, assim, doida, né? Porque realmente pegou a gente estava com isso, com vários projetos, então as coisas pararam no meio, e aí no início as pessoas estavam achando que ia ser um negócio que ia parar um mês, né? Daqui a um mês e tudo. E não tá, já passaram 3 meses, indo por 4, e a gente não tem perspectiva ainda de abrir, né? E aí a gente aumentou o seguro, porque o seguro também estava até uma data, porque já era para ter acabado, a gente já aumentou, mas o seguro das cópias em 35, né? Como a gente tinha falado, em 16 milímetros, tem uma mostra que eu estou fazendo que também tem 16 16 milímetros e 35. E aí o que a gente vai fazer é que em algumas mostras a gente vai ter que devolver os filmes sem ter exibido, né? Que é uma tristeza tremenda, porque foi um super trabalho para trazer. A sorte, assim, que na que a gente vai enviar embora mesmo, quase tudo já tinha passado. Mas é meio que isso, a gente não sabe muito. E foi muito doido porque foi um negócio que aconteceu no mundo inteiro. Então, no início a gente queria devolver as cópias, mas aí os outros lugares estavam fechados também. Então, agora eles já abriram, mas aí o Brasil está fechado ainda e é difícil do lugar que a gente está com as cópias. Aí, como que a gente faz para devolver? Aí a gente está tendo essa dificuldade, assim, dessa logística, né? Mas é isso, a gente não sabe muito quando que vai reabrir. Vamos ver. Mas, e agora, assim, sobre a sua carreira como diretora, né? Você produziu recentemente, foi o quê? 2 anos atrás, você fez um longa, né? Você lançou um longa, foi seu primeiro longa? Ano passado. Ano passado, né? Ano passado. Então, eu continuei, né? A gente vê essa questão das mostras, acabou que era uma coisa que no início a gente queria que existisse, mas ela virou muito grande, virou o carro-chefe da produtora. Mas a gente continuou fazendo documentário, continuou fazendo coisas para televisão, não tanto como a gente queria. A gente teve uma certa dificuldade, assim, alguns projetos estão quase lá. Agora, não sei, né? Porque tá tudo meio estranho, mas alguns a gente estava quase conseguindo que rolasse e vamos ver, vamos esperar agora reabrir esse negócio tudo. Mas aí, como documentarista, eu fiz mais uns filmes, eu tive umas experiências assim legais, eu fiz um filme com a ESPN,
que foi dos Irmãos Grael, que foi uma época das Olimpíadas, né? Foi em 2016 mesmo que eu lancei. E aí depois eu fiz esse filme que foi o Tokyo Mal, o último Kamikaze, que foi um filme que eu até ganhei um edital da Rio Filme. Foi o primeiro edital que eu ganhei, assim, para fazer filme. Era, na verdade, para fazer um curta. Só que durante a filmagem eu percebi que, sabe, o tema era bem... Tinha bastante coisa para se falar e dava para fazer um longa. E também não ia aumentar muito, assim, em termos de filmagem. O grande gasto maior seria em arquivo, né? Imagem de arquivo, que é uma coisa super cara. E, enfim, quando o filme é maior, você obviamente tende a usar mais arquivo e os custos sobem, né? E aí foi uma experiência muito legal, assim, foi um filme... Foi difícil filmar, porque no início ele topou, ele quis fazer o filme, eu escrevi no edital, mas depois que a gente ganhou, o personagem andou para trás, que era o Tokyo Mal, né, que na época era um professor de karatê e faleceu ano passado. E aí eu acabei fazendo karatê, né? Acho que não sei se você sabe disso, né? Eu fiz karatê, para convencer ele. Eu fui aluna dele, virei aluna dele, fiquei um ano fazendo. Eu conheço um pouco a história, né? Que a gente se conhece já de longa data, mas conta um pouquinho pra gente, assim, essa sua experiência, assim, de quem é ele, que né, que ele era um kamikaze, enfim, conta pra gente, assim, quem é o personagem do filme e essa aventura de você ter feito karatê para justamente ele participar do seu filme. Então, o Tokyo Mal, ele é uma figura meio conhecida em Niterói. Eu sou de Niterói, né, minha cidade natal. E ele é uma figura meio conhecida, várias pessoas já fizeram karatê com ele. E aí, eu, na verdade, nunca tinha ouvido falar, mas um amigo comentou comigo. Eu fui atrás da história, achei a história impressionante. É um professor de karatê, que deu aula para muita gente aqui, mas que tinha sido kamikaze na Segunda Guerra Mundial. Ele é japonês, né? Ele é um ex-kamikaze, um kamikaze sobrevivente, como as pessoas falam, porque, na verdade, antes dele achar o alvo dele, né, que era um navio americano, ele foi abatido, então ele caiu. Então ele foi treinado para ser kamikaze, mas ele não, digamos, realmente morreu como kamikaze, porque ele foi abatido antes, ficou no mar durante 3 dias e aí depois foi salvo pelo próprio exército japonês. E aí era uma história super doida. O personagem estava vivo. Na época, a primeira vez que eu contactei ele, tinha 91 anos, dando aula ainda em Niterói de karatê, com 91 anos. E aí ele topou fazer parte, assim, de eu criar um projeto e tentar achar patrocínio para o projeto. Aí eu escrevi o projeto no edital da Rio Filme, fui contemplada como curta-metragem. E aí, quando saiu o dinheiro, eu fui contente de falar para a família, falar para ele, e aí eles andaram para trás, não queriam fazer o filme. Aí eu fiquei desesperada, cara. A primeira vez que eu tinha ganhado um edital de cinema, né? Que eu já tinha ganhado de mostra, mas nunca tinha ganhado para fazer filme. E aí fiquei tentando. Tinha um prazo lá da Rio Filme. E aí, quando passou um ano, ele não tinha aceitado. Aí, mais ou menos um ano, um pouco menos assim de um ano, eu resolvi entrar e ser aluna dele, entrar lá na academia de karatê e ser aluna dele. E aí eu lembro que tinha uma aula de adulto e uma aula de criança. Aí eu falei, vou fazer com as crianças, porque esses adultos aí, tudo faixa preta lá, vou apanhar, vou fazer com as crianças. Aí comecei a fazer aula com as crianças, assim, eram uns garotos adolescentes, tinha umas crianças, assim, de, sei lá, 10 anos. E aí fiz a aula, comecei a fazer a aula, ficava conversando sempre com ele, sempre tocando no assunto. E aí, um ano depois, eu fiz, durante um ano, eu virei faixa amarela. Eu não virei faixa laranja, porque, na verdade, eu perdi lá o dia da prova, porque eu lembro que minha mãe ficou doente na época, mas era para ser faixa laranja. Aí ele topou fazer. Aí a gente filmou, aí fizemos, foi bem difícil, assim, porque ele tinha muita restrição, a família era super controladora, a gente só pôde filmar nos horários de aula. Mas aí foi isso, mesmo assim rendeu e a gente resolveu depois transformar em longa, assim. Eu conversei muito com meus sócios na época,
porque obviamente era um investimento da produtora, né, de tempo, os meus sócios todos estavam trabalhando, mas iam ter que trabalhar mais, ganhando o mesmo valor de curta, então edição foi muito mais longa, produção executiva, né, que eram as funções desempenhadas pelos meus sócios. E aí foi isso, foi um processo bem difícil, a gente teve que ver toda essa questão de imagem de arquivo, foi bem legal também, um aprendizado danado. E aí ficou pronto ano passado, no início do ano passado. Na verdade, no final de 2018, que ele foi exibido pela primeira vez, mas foi assim, quase 18 de dezembro, uma coisa assim. E aí, ano passado foi nos festivais, foi legal. E agora a gente está tentando vender para televisão. Estamos tentando aí vender nessa Legal. maneira. E ganhou um prêmio também, né? Ganhou um prêmio. Ganhou no festival de Cine Esporte, acho que é Cine Esporte, que é um festival que passa filmes de esporte e tudo mais. E aí foi legal, ele não assistiu no cinema, ele faleceu antes da exibição do cinema, mas ele assistiu o último corte, aí ele gostou pra caramba, ficou feliz. E a família dele, depois, quando assistiu no cinema, adorou também, porque eles eram super assim com a gente, mas adoraram, deram um beijo, aquelas coisas, né? Mas foi bem difícil, assim, o processo. Eles foram muito controladores, sabe? Mas deu tudo certo. Bacana, bacana. Então, e assim, todos esses projetos que vocês fizeram, né, na Firula, vocês tiveram tanto... Você disse que esse foi o primeiro projeto que vocês ganharam por edital, né, para fazer um edital. Os outros vocês fizeram também por edital? Foi guerrilha? Já usaram fundo setorial? Ou como é que é a produção de vocês? Na época, eu tinha feito, esse foi o... Eu tinha feito o GLAD, que eu fiz o primeiro, eu fiz na guerrilha. O que eu fiz na Espanha, eu ganhei meio que um prêmiozinho lá, mas foi assim, uma coisa muito pequena, porque os estudantes que faziam, eu estava num curso, então era um mestrado, né? Então os próprios meus companheiros de mestrado trabalhavam no filme comigo. Aí a gente já tinha feito aqui um programa, a gente já tinha ganhado um edital assim pequeno da Futura, sabe? Que fazia um filme de 11 minutos. Mas, assim, era um edital, era até um edital, mas era meio que uma chamada de TV também. Aí esse Toquinho foi o primeiro que eu ganhei, assim, de Rio Filme, que era bem competitivo, sabe? Aí depois a gente ganhou outros. A gente ganhou... Esse do ESPN foi um edital também, era Memória do Esporte Olímpico. Acho que teve outro desse do Futura também, que o Jair ganhou. A gente ganhou com fundo setorial, a gente já ganhou para série, ganhamos desenvolvimento de roteiro, que é do meu sócio José, com um outro amigo dele, eles ganharam com desenvolvimento de roteiro, que é bem legal, você ganha uma grana para desenvolver o roteiro de uma série, você dá uma ideia da série e você ganha, enfim. Agora meio que tá parado, né? Não tem mais esse edital, mas esse edital foi de 2018, eles ganharam essa grana em 2018. E aí, outra vez, a gente ganhou também, a roteirista era de fora, mas a gente ganhou esse mesmo edital com uma série de ficção da Poliana Paiva, e aí é uma grana bem legal para ficção, maior ainda o valor. A gente ganhou no Rio Filme desenvolvimento de projeto de TV também, de projeto pequenininho, assim, interprograma. A gente ganhou também. E os fundos são variados, né? O da Rio Filme é um dinheiro da prefeitura mesmo, que se destina para essa parte da Rio Filme. Hoje em dia também está parado, desde que o Crivella entrou, não teve mais nenhum edital. O último edital foi com o Eduardo Paes. O da Ancine, geralmente são editais pelo fundo setorial, né? Que é esse fundo da Ancine que é, digamos, alimentado pelo dinheiro dos impostos do Condecine, né? Que é um imposto que todo filme, toda obra de publicidade, enfim, todas as teles, todas as empresas que trabalham com telecomunicação têm que pagar, então é um fundo que tem uma grana muito alta. Agora também está parado, mas estava dando um monte de prêmio. Aí tem edital do Mink, a gente nunca ganhou edital do Mink, mas a gente já concorreu bastante, assim, edital de curta do Mink.
O José, nosso sócio, já ganhou assim, com outras pessoas antes da firula acontecer, mas a gente nunca ganhou. E agora, recentemente, assim, que tá rolando, né, o edital de Niterói. A gente quase ganhou, foi não, batemos muito na trave, deu uma tristeza. Nossa. E é isso, agora tem umas coisas acontecendo na pandemia, né? A gente está concorrendo com o do Itaú, que eu não sei se você soube, Itaú Cultural, que você fazia um filme de 3 minutos, ganha um valor bem pequeno, mas enfim, estamos concorrendo. E tem umas coisas abertas aí. A gente está tentando. Mas como é que você vê, assim, já que, né, você mesmo estava falando que o FSA, né, o Fundo Setorial está parado, o Rio Filme está parada, né, a gente sabe que assim, a gente está vivendo um momento complicado de governo, né, assim, toda hora o secretário de Cultura, que não é nem mais ministro, né, muda toda hora, né, a cada 15 dias parece que muda o secretário. E então é difícil, né, ter uma política e tal, assim. E como é que você vê agora para o mercado, principalmente para quem ainda está aí fazendo muita guerrilha e tal? Como é que você vê, até para vocês, assim, o que vocês pensam, assim, que vai ser para produzir agora os filmes, né? Bater em porta, assim, de empresas para tentar patrocínio direto, fazer na guerrilha e ver se depois cola em algum lugar, em algum canal, em algum streaming, alguma coisa assim? Eu acho que agora a gente realmente, assim, nos últimos anos, até 2018, acho que a gente estava vivendo um cenário que nunca tinha acontecido no Brasil, com o fundo setorial com muita grana. Então foi até um pouco ruim, porque muita gente ficou mal acostumada, sabe? Os canais estavam trabalhando com isso, então agora os canais vão ter que voltar a dar dinheiro deles mesmo. Então os orçamentos vão abaixar, porque eles estavam dando dinheiro, mas eles estavam dando dinheiro junto com o fundo. Então eles estavam fazendo produções assim incríveis, muito mais caras, sabe? Então eu acho que vai sempre existir essa questão dos canais, os canais da Globosat, esses canais novos foram criados, curta, como é que é assim, Brasil, Uhul, sei lá. Bom, tem essa entrada do streaming, que é real, né? Ela tá muito forte. Netflix, Amazon e outros que vão vir por aí. Acho que é um mercado para produtores maiores. A nossa produtora, por exemplo, a Firula, a gente já vai fazer 10 anos. Já fizemos algumas coisas, mas a gente está longe de conseguir fazer um projeto com a Netflix, assim, só a gente teria que se associar a uma produtora maior. E eles falam isso abertamente, não é um segredo. Eles trabalham com pouquíssimas produtoras no Brasil. Então, existe a possibilidade de você fazer coisas com eles, sim. Só que eu acho que com certeza vai ser associado a outra produtora maior. E eu acho que essa coisa do YouTube, do Vimeo, do Instagram, das pessoas estarem se jogando e fazendo as coisas na raça, eu acho que é uma coisa que eu acredito, assim, eu vejo que pessoas surgem disso, assim, você tem que ter muita coragem e tem que mandar muito bem, porque tem muita coisa, muita gente fazendo, né? Mas eu vi, assim, a gente tem amigos que têm produtoras que até trabalham com o Canal Brasil, um amigo nosso, o Felipe Nepomuceno, trabalha com o Canal Brasil direto, faz uns programas lá, meio consolidado, mas agora na quarentena botou a cara a tapa e fez um programa com o pai dele, os programas de 1 minuto, e na garra mesmo, coisas baratas. Eu acho que isso é uma chance, sim, eu acho que é uma forma de se chegar. E muita gente está conseguindo espaço através disso, assim. É difícil também, mas é uma forma. E às vezes até essas plataformas famosas, elas enxergam essas pessoas, né? Elas não têm que passar por esses passos de ter que se juntar com outra produtora e tudo. Elas ultrapassam várias etapas, assim, e conseguem chegar nesses produtores, né? Isso é uma coisa que eu acredito. Agora, é difícil. Eu imagino que essa crise vai tirar muita gente do cinema. Eu acho, assim, a gente trabalha, eu faço cinema, não tenho vontade de fazer outra coisa. Eu vou continuar fazendo, assim, me ferrando e vendo o que eu posso fazer. Mas eu imagino, assim, que as pessoas que tinham entrado há pouco tempo, ou que não têm tanta relação e que podem mudar para outro lado, elas vão. Eu acho que vai sair muita gente, assim, vai sair muita gente.
porque realmente não está tendo patrocínio, assim, não está tendo. E as televisões vão sentir um baque também, né? Uhum. Elas estão demitindo, então, enfim, mas vamos ver. Eu acho que tem que seguir, né? Tem essa questão também, né, da pandemia, ainda vai demorar também até para a gente conseguir filmar algumas coisas, né? Já se discute aí das novelas, como é que vão voltar a filmar as novelas. Acredito também que para cinema, série, enfim, também vai demorar um pouquinho para aglomerar todo mundo de novo num estúdio, ou mesmo que seja uma locação externa, também vai ser, né? Fazer cena de beijo, imagina, complicado, assim. Tô falando disso, que algumas cenas que agora vão tentar fazer cenas que as pessoas estão um pouco mais distantes, a equipe vai ter que estar, enfim, toda fantasiada, igual aquelas coisas enfim, igual os caras da NASA, né, com aquela coisa. Eu vi uma filmagem no Uruguai, as pessoas completamente cheias de máscara, com aquelas roupas, luva, e as equipes vão ter que ficar reduzidas, né, já tá acontecendo isso em alguns lugares, e tem filme que não vai ser filmado, assim, eu já ouvi falar, assim, que filmes de Hollywood, assim, que esses filmes, assim, essas grandes produções que tem um quadro de gente trabalhando, isso aí vai para o ano que vem, assim, mesmo, já estão passando. E novela eu vi que vão botar as pessoas no hotel, aí vão ficar de quarentena, 15 dias, e aí depois vão filmar, vão ter uns negócios malucos assim. Só que ao mesmo tempo tudo tá ficando muito difícil, mas ao mesmo tempo é bem mais fácil filmar hoje em dia, porque tem filmes incríveis, inclusive, sendo feitos com um celular, né? Então eu acho que também, eu imagino que vai surgir, assim, muitos filmes com equipes pequenas, né? Acho que as pessoas vão investir nisso, em coisas mais simples, mais baratas, com menos gente. Vai ter uma onda aí de filme mais barato, de filme com a qualidade técnica não tão apurada, mas que podem ser legais também, né? Porque o momento, tanto do Brasil politicamente, como da pandemia, é um momento que está acontecendo muita coisa e as pessoas estão sentindo muitas coisas. Então, podem vir filmes muito bons, eu imagino. Pode vir um monte de filme chato também, falando, ai, meu Deus, não sei o quê. Mas eu acho que podem vir coisas legais. Eu até imagino a gente aqui que está com essa coisa política tão forte. Eu acho que, imagino, assim, que vão vir os filmes potentes, assim, sabe? Não pode não ser agora, mas ano que vem pode vir umas coisas legais, assim. E aí eu acho que tem que se adaptar, né? Eu acho que tudo é se adaptar de uma forma criativa, né? A gente já viu alguns filmes de baixo orçamento, fazendo ficção científica com baixo orçamento, né? Que trabalha muitas vezes com som mais do que a imagem, enfim. Acho que é realmente ser criativo, né? Acho que é isso que você está falando, assim, acho que vão surgir novas produções assim, né? De uma forma de baixo custo, mas sem perder a qualidade, e de uma forma bem criativa, né? Inovadora, talvez, né? Tá inovadora, né? E muita coisa dá para fazer agora, né? Assim, você vê, sei lá, eu tava vendo o clipe novo da Anitta, né? É um clipe que eles fizeram agora na pandemia, né? E aquilo tudo de computadores, devem ter gravado cada um na casa deles, e não é o melhor clipe do mundo, mas assim, é um clipe, né? Super passa, assim, parece um clipe, assim, é uma produção, assim, parece que é uma produção, mas com certeza foi uma coisa só de computador, né? E eles filmaram provavelmente em casa, devem ter alguma tela que devem ter botado para essas pessoas. Eu acho, né? Eu acho que ele foi feito agora, imagino que sim. Mas as pessoas conseguem fazer umas coisas legais, né? Tem umas coisas de fundo que as pessoas põem. Eu vi que tem uma série do Bruno Mazzeo agora, que está sendo feita pela mulher dele, que é a Joana Jabassi, que foi até uma menina que estudou comigo na PUC. Ela filmou sozinha, ela é mulher dele, eles têm filhos gêmeos e estão fazendo uma série, Diário de um Confinado, uma coisa assim. E ela pegou uma câmera, umas lentes, lá pediu umas lentes, e ela que está fazendo a fotografia. Eu não vi ainda, tá no Globoplay, mas assim, os frames que eu vi parecem tão bonitos, sabe? Ela conseguiu fazer um negócio assim. E aí, se o roteiro for bom, rola, né? A gente sabe que rola, né? Tem muita coisa simples que é legal, né?
Mas eu acho que também, ano que vem, talvez as coisas voltem, né? Eu acho que talvez ainda fique um pouco assim, né? Acho que as pessoas vão evitar um pouco o contato. Mas acho que já, depois que tiver vacina, as coisas vão poder meio que voltar ao normal, né? Também. Não sei como é que vai ficar. Eu acho que a gente ainda vai ficar com medinho, né? Talvez. Eu acho que ainda vai rolar muito medo ainda. Enfim, a gente tem que ver o que vai acontecer. Mas, assim, uma curiosidade minha, assim, ver o que você acha, há um tempo, assim, eu vejo uma discussão, principalmente entre os roteiristas, que o mercado vai, assim, né? Tudo bem, a gente esse ano teve a pandemia que parou tudo, mas assim que o mercado estava começando a ficar mais aquecido, principalmente para roteirista, né? Mas na questão de série do que cinema, né? Assim, principalmente muito por causa dos streamings, né? Netflix, a Amazon que chegou aqui no Brasil, que deve começar, né, a produzir agora coisas originais. Acho que já está produzindo, né? Não sei, não lembro. Já, né? Já tem. Agora mesmo eles lançaram coisa mais linda, que é daqui. Isso. E você, enfim, como é que você vê esse mercado assim para o audiovisual? Você acha que é mais TV, streaming do que cinema? Eu acho que o streaming agora, bom, agora ele cresceu pra caramba, né? Assim, foi um crescimento gigante. E a força dele, né? Ele se provou muito eficaz, assim. Eu acho que tudo vai continuar, eu acho que tudo vai continuar existindo, assim. Acho que o cinema já passou por vários momentos que disseram que ele ia morrer, né? A televisão, o cinema vai morrer, sei lá o que, internet, o cinema vai morrer, agora o streaming, o cinema vai morrer. Eu acho que ele vai continuar, eu acho que é um momento que as pessoas vão sair, gostam de se ver, gostam de ver os filmes juntos. É um evento que eu acho que ainda existe muito forte. Eu acho que por mais que as televisões, o som das televisões em casa sejam muito bons hoje em dia, eu acho que você assistir um filme desses de super-herói, um filme de ação, com esses sons incríveis que esses cinemas hoje em dia têm, ainda é uma coisa que chama o público, né? O público adolescente especial, mas também, enfim, todos os tipos. Acho que tem ainda uma parcela de pessoas mais velhas que gostam muito de ir ao cinema. Mas, assim, eu vejo streaming, por exemplo, a minha filha. Eu tenho uma filha de 2 anos, quase 3, e tenho sobrinhas de 7, 5 anos. Elas assistem muito streaming. Muito. Acho até que é uma dúvida entre o streaming e a TV, né? Porque o cinema, assim, elas vão no cinema ver os filmes quando lançam, por causa disso, que é um evento, a mãe leva nas férias, come pipoca, não sei o que, elas amam ver. Minha sobrinha até chama de televisão grande. Agora, a televisão mesmo, elas quase não estão vendo, assim. É impressionante, assim. Eu mesmo, eu tenho aqui o Cartoon, sei lá, como é que é o nome desse? Cartoon, Nickelodeon. Nickelodeon, Disney. Mas eu, cara, quase uso sempre a Netflix, assim. É um vício, eu boto sempre no Netflix. Boto muito no YouTube. E as minhas sobrinhas assistem muita coisa no YouTube. Assiste essas pessoas, sabe, que ficam vivendo a vida. E aí é muito doido, porque fica todo mundo falando de estética, mas é isso, elas assistem umas pessoas que estão com a câmera igual a nossa aqui, com a luz, e fazendo dia a dia, assim, abrindo o brinquedo, às vezes é só uma mão abrindo o brinquedo, e a gente pensando em estética, e elas estão vendo isso, sabe? Então, eu fico bem impressionada, assim, porque elas até se assustam um pouco com a televisão, sabe? Elas não gostam do anúncio, elas ficam, tem televisão igual, sabe, uma máquina de escrever, sabe, para elas, assim, a televisão é um negócio, óbvio, o objeto elas veem, porque elas veem um negócio, às vezes lá, às vezes no celular, mas às vezes vem com essas Smart TV lá na TV mesmo. Mas a TV, Globo, não sei o que, elas não assistem. Globo, então, que não tem negócio infantil, não assistem. Não assistem, sabe? Eu mesma, assim, não assisto mais, cara. Eu acho que a TV, para mim, virou uma coisa assim, para ver futebol e para ver jornal, às vezes, porque eu, na verdade, eu leio mais do que vejo telejornal. Então, eu acho que a televisão, pelo menos para mim, na minha vida, perto de mim, ela sumiu muito. Então, eu acho que o streaming vai
Se ele fizer futebol e jornalismo, acaba com a televisão, assim, os canais que a gente é acostumado, Globo, SBT, sabe? E os de fora também. Isso eu fico meio impressionada. E essa coisa da série que você falou, realmente, assim, a série virou o produto, né? Que tinha muito aqui no Brasil novela e filme, né? Novela eu acho que sempre foi mais popular. Mas agora as pessoas só falam de série, né? Você encontra com a pessoa, não pergunta qual o livro que você está lendo, qual a série que você está vendo. E aí, qual é a série nova? Então, é uma coisa muito forte. Eu não sei se as pessoas vão enjoar, porque pode rolar das pessoas enjoarem de um gênero, né? Algumas pessoas já cansaram de séries longas, que tem 20 episódios, aí tem 10 temporadas. Elas gostam mais de uma série que tem 8 episódios e os episódios são mais bem feitos, tipo uma True Detective da HBO, ou aquela que teve do... esqueci agora. Uma outra da HBO também, que era boa zona. Então, eu acho que tem essas coisas. Acho que pode enjoar um pouco, mas eu acho que vai ficar por um tempo aí bem forte. E algumas pessoas não querem mais fazer longa, sabe? Eu quero meu primeiro longa. Faz curta e quero fazer longa. Algumas pessoas querem fazer uma série. Elas fazem curta e depois querem fazer série. Elas não estão pensando em fazer um filme longo. É uma coisa que mudou, sabe? Na época que eu comecei a fazer cinema, todo mundo só falava do primeiro longa. Agora não. Tem gente que não fala mais disso, quer fazer série. Então você vê como já mudou a mentalidade das pessoas que estão fazendo também, além, obviamente, das pessoas que estão consumindo. Então, eu estou bem impressionada, assim, é um formato que está muito forte. Eu vi uma entrevista do David Lynch, um pouco antes dele lançar a terceira temporada do Twin Peaks, né? Que passou, aqui no Brasil passou na Netflix, né? Assim, a Netflix disponibilizou e ele falou muito disso, né? Que ele, enfim, ele tem as razões dele, óbvio, mas ele largou o cinema, né? Ele falou que agora o futuro dele vai ser para TV e streaming. Mas o que eu achei mais interessante foi que no Twin Peaks, na terceira temporada, né, ele falou que é um longa dele de 18 horas, né, que ele dividiu em 18 episódios de 1 hora cada, então, e que, na verdade, ele pensou dessa forma e que ele acha que, assim, foi a melhor maneira de contar a história dele, né, então eu acho que é isso, né, porque na série você ainda pode desenvolver melhor, né, alguns personagens, se aprofunda mais os personagens, então, às vezes, a pessoa... Tem a questão até da minissérie, enfim, só para a gente não alongar muito, mas assim, que também às vezes o longa, né? Não vou transformar em série, mas pode ser uma minissérie, que aí eu aprofundo mais, né? E faço, como você falou, menos episódios. Agora uma temporada só, enfim, eu acho que pode ser realmente o futuro, assim. Mas está bem livre, eu acho que tem de tudo. Assim, na Netflix você vê que tem de tudo, né? Agora na Amazon lançou a série do Woody Allen, ela tem 6 episódios de 30 minutos. Basicamente o longa dele um pouquinho alongado, assim, é o que você falou, assim, menos isso. Mas as pessoas estão muito querendo ver série, né? Porque essa coisa de maratonar, né? Ela virou uma coisa, assim. Legal. Marina, legal. A gente já está com um tempo bem grande já. Foi um ótimo papo. Queria só que, assim, se você tiver alguma consideração final, alguma dica para quem está começando aí nesse momento difícil. Enfim, e já agradeço por você participar aqui, ser nossa primeira convidada. E é isso. Olha, eu tenho uma dica para quem está começando, que eu acho muito essencial, é assistir filme. Assistir muito filme, assistir série também, mas em especial, assim, assistir filme. Eu acho que, pelo menos até hoje, ao meu ver, minha opinião, assim, bem humilde, eu acho que no cinema você vai encontrar, pelo menos até hoje, formas mais interessantes de linguagem e mais diversas de linguagem. Então, eu acho muito importante assistir filme, sabe? Assistir todo tipo de filme, não ter preconceito. Porque eu acho que a gente tem que aprender
com quem já fez. Eu acho que é muito importante para quem está fazendo filme assistir coisas do passado. E é isso, nesse momento de pandemia, já que não é tão fácil filmar, então a gente pode assistir, tem muita coisa de graça, muita coisa no YouTube, muita coisa no Netflix, muita coisa para baixar. Então, é isso, assistam o filme e vai passar e a gente vai voltar a poder fazer bastante filme aqui no Brasil. E obrigada, Rafa, pelo convite. Adorei saber que eu sou a primeira. Espero que vocês tenham aí bastante sucesso nesse programa. É isso. Beijão, tchau, tchau. Obrigado, Marina. E, bom, então é isso. A gente fica por aqui nessa nossa primeira entrevista do Ação e a nossa primeira convidada, Marina. Obrigado para vocês por terem assistido. Curta o nosso canal aqui, acompanhe, faça a inscrição para acompanhar, que vão ter muito mais vídeos por aí, mais conteúdo, entrevistas, enfim, debates. É isso. Obrigado. Tchau.